Saudações, biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 85 e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito atual e que diz respeito a todos, que é o impacto da moda no meio ambiente. Nós temos muita coisa para abordar nessa conversa e para isso contamos com a participação especial de convidados de peso hoje. Você já sabe o nome deles, né? Porque está aí na descrição, no título do episódio, mas daqui a pouquinho a gente abre o microfone para eles e cai de cabeça nesse papo. Bom, se você já é ouvinte do podcast, você já sabe. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira. E, além dos nossos convidados, me acompanha nessa conversa o meu parceiro, o Sr. Aron Marmorato. Salve, galera, tudo bom? Como o Flávio falou, sou o Aron, sou biólogo. Agora sou um novo professor também, que agora tem uma novidade. Tem algum aluno meu me ouvindo. Seja bem-vindo ao podcast, que eu já estou fazendo propaganda, né? Que vai ser agora um desafio lecionar pra molecadinha, né? Que, igual o Flávio sabia, eu estava acostumado com pessoas mais velhas de faculdade, agora vai ser com garotadinha de ensino fundamental 2, então é mais um desafio aí pra gente. E espero que vocês gostem dessa conversa, que vai ser bem interessante. Isso aí, agora é o tio Aron, mais novo professor do rolê. Nem botei o pé na sala, já me chamaram de tio, cara. Faz parte, isso vem com a idade também, independente da profissão, né? Pois é. Aron, tio Aron, faz o convite então pra galera seguir nossas redes sociais aí. Então segue a dica do tio aqui, se você não seguiu a gente, tudo @biologista, todas as redes sociais. Ajuda a gente a chegar a 60 mil lá no Instagram, que tá quase, tá com 57 e pouquinho, ó. Eu dei aquela meta lá do Facebook para chegar em 100, demorou um pouco. Eu espero que dessa vez não demore para chegar nos 60. Então segue a gente, @biologismo. Os podcasts estão em todas as plataformas digitais. Estamos em todas as redes sociais também, então você vai procurar lá. Pelo menos alguma coisa que te interessa, algum tópico que te chama atenção, você vai achar. Então dá uma ajuda pra gente aí e compartilha com os amigos. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online, é a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Bom, galera, como eu já disse anteriormente, né, a conversa de hoje é muito importante e diz respeito a todos nós, né? Porque, afinal de contas, todo mundo usa roupa, né? E em algum momento isso gera algum impacto no meio ambiente, né? Seja no momento aí da confecção, seja durante o transporte, ou até no descarte, né, dos tecidos ou dos produtos utilizados na fabricação das roupas, né? A indústria pode, de alguma maneira, afetar os ecossistemas, né? Então, para conversar sobre essas questões, nós temos uma convidada e um convidado hoje. Mas antes de apresentá-los, a gente tem um monte de gente para agradecer aqui, né? Então, em nome da Biologismo, eu quero agradecer a Aline, a Ana, a Tainá, tem algumas até acompanhando a gente aqui hoje. E todo mundo aí que fez o contato com a gente, que ajudou a gente a intermediar essa conversa, ajudou a que essa conversa se realizasse, né? Deixo aqui nosso muito obrigado, é muito importante pra gente, um episódio bem especial. E por estarem presentes aqui hoje, também agradeço a MAU e a WWF, né, por enviarem seus representantes, respectivamente, então, Gabriela Yamaguchi e Renato Martins. Muito obrigado pela presença e sejam muito bem-vindos. Legal, Flávio, Aron, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui compartilhando esse papo com o Renato.
Então eu vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou a Gabriela Yamaguchi, Gabi Yamaguchi. Eu sou responsável pelas estratégias de expansão das causas socioambientais com as quais o WWF Brasil, o Fundo Mundial para a Natureza Brasil, trabalha aqui no país. E sou jornalista de formação, sou uma pessoa apaixonada por natureza, mas também tenho uma experiência que passou pelo mundo dos negócios e da comunicação durante um tempinho aí. E sou apaixonada também por cultura, por toda a história do nosso país. Então vai ser um prazer a gente falar sobre isso que conecta a nossa vida, nosso dia a dia, de todos nós, que é o nosso bem-estar, as roupas que a gente escolhe para nossa vida e para a vida das pessoas que a gente ama, com a preservação da natureza, com as causas tão urgentes e necessárias para a gente conseguir defender e fazer parte mais dessa natureza linda que o nosso país, o Brasil, tem. Então, valeu, boa noite, vamos começar nosso papo. Obrigada, Flávio. Sensacional, a gente que agradece, é um prazer ter você aqui. Renato, fique à vontade. Boa noite, Flávio, Aron, agradeço o convite. É sempre uma honra, né, representar o Grupo Malve nesse tipo de conversa, porque existe um fit de propósito muito grande, né, entre a Malve e esse tipo de diálogo, como a gente vai falar mais para frente. Mas me apresentando, né, sou Renato Martins, eu sou responsável pela área de comunicação corporativa e sustentabilidade do Grupo Malve. Eu sou formado em relações internacionais, negócios internacionais, e acabei fazendo uma transição de carreira nos últimos anos justamente por buscar esse tipo de propósito no que eu fazia, né? Trabalhando com relações internacionais, a gente lida muito com fornecedores estrangeiros, com a parte socioambiental, mais social, no caso, do impacto do mundo da moda. Eu sempre trabalhei em empresas de moda, e então isso acabou me trazendo para essa área em algumas empresas antes do Grupo Malve, e aqui é onde eu estou conseguindo expandir minha área de atuação também. Então, também sou um grande apaixonado por esse país, sempre sou muito atento ao que está acontecendo, né, em relação à moda, às novidades, aos movimentos mercadológicos aí, que a gente sempre está falando, pô, as novas gerações vão procurar mais propósito, e como é que a gente encaixa isso no negócio. Ou seja, um grande apaixonado pelo assunto. Então, acho que vai ser uma conversa super legal. Estou muito ansioso aí. Que bacana. Bom, a gente tá com... Esse é o episódio número 85 já, né? No geral, tem quase 90. Mas a grande maioria dos nossos convidados são biólogos, né? E eu acho muito legal quando vem alguém de outra área, justamente porque pra gente ter uma noção, né, ter essa percepção que o convidado, o profissional de outra área tem, né, do meio ambiente, de áreas que podem impactar o meio ambiente. Então é bem legal ter vocês aqui hoje. A gente quer saber um pouquinho dessa visão que vocês têm, né? E já que a gente abriu o episódio falando sobre isso, o título do episódio é esse também, né? Eu quero começar por aí, por essa questão do impacto da moda, né, no meio ambiente. Toda indústria tem algum impacto, né? De alguma maneira impactam o meio ambiente, afetam o meio ambiente, né? E claro que a indústria da moda não ficaria de fora disso, né? Tem a escala industrial de produção, tem transportes, produtos químicos, né, etc, né? Então eu quero perguntar para o Renato, a princípio, quais são os principais impactos assim, dessa indústria, os mais recorrentes e os mais preocupantes? Bom, a indústria da moda, ela vem nas últimas décadas, né, assumindo esse papel, ou aliás, chamando a atenção de quem está mais ligado em impacto ambiental, em impacto social, por ser um mercado bem complexo de lidar, né? Porque ele emprega muita gente, ele tem uma logística super pulverizada, onde você cria empregos em vários países, e isso também pode ser um ponto bom de você criar emprego, mas também tem o lado ruim, porque acaba sendo, às vezes, uma tática predatória das empresas. Então, quem não lembra ali antes, você tinha a China, com mão de obra escrava na questão da moda, depois a China se profissionalizou e depois foi para a Índia, depois foi para o Bangladesh, e na parte ambiental não é diferente, né? É um mercado que sempre foi regido por diminuir custo, conseguir escalar soluções. Então você tem um mercado que busca sempre a solução mais barata, e normalmente a solução mais barata e escalável, as antigas, né, utilizadas,
sempre acabaram trazendo mais impacto, né? O poliéster, por exemplo, como um dos grandes vilões que a gente tem pela forma que ele lida com água, veio dessa necessidade de você atender uma demanda mercadológica em termos de caimento, em termos de estilo, em termos de custo, de você poder escalar. E quando ele veio como uma solução, esse impacto ambiental não era nem mensurado, né? E depois ele virou uma prática da indústria, e quando você quer sair disso, é sempre complexo. Então, quando a gente fala hoje dos principais impactos, assim, a indústria da moda é uma das que mais poluem, isso não tem como você fugir dessa verdade, né? Alguns falam que é a segunda, alguns falam que é a quinta, alguns falam que é a sétima, depende muito de como você olha em termos de impacto, mas se a gente for usar como métrica aí, carbono equivalente, é top 10, né? E também tem uma questão da superprodução. A moda tem essa questão da lógica fast fashion, que rege boa parte do mercado também, e você acaba tendo uma produção enorme. A gente falado várias vezes sobre isso, com frases de efeito. Então, você veste o mundo várias vezes, todo ano. Você produz o suficiente para vestir o planeta todo ano. O descarte de peças equivale a um caminhão por segundo de peças. Esse tempo atrás a gente viu essa questão do Atacama, né? Onde muitas empresas estavam utilizando o Atacama como um aterro ali a céu aberto, e agora você consegue ver essa imagem por satélite. Essa questão química que você trouxe também, embora a questão química, ela, pelo menos, a gente tem alguns avanços na questão de regulação. Então, você tem químicos que são proibidos, você tem químicos que as grandes varejistas auditam sua cadeia de fornecimento para garantir que não estão sendo usados, conforme a gente foi entendendo o impacto que eles têm, né? E então isso pelo menos a gente tem um avanço. E nas emissões de carbono, como eu disse, a gente é um dos principais, tem toda essa rede que você bem citou aí, né? Então você tem a parte logística, que é muito forte, mas o impacto mesmo, quando a gente fala de carbono, está no processo produtivo da matéria-prima, que engloba também logística, mas é matéria-prima. Então quando você pega uma peça de roupa, a parte industrial, a manufatura dela tem seu impacto, mas ele proporcionalmente é bem menor que a matéria-prima. Uma estimativa aí média de mercado, 70% a 80% do impacto da peça está na produção da matéria-prima. O resto você tem na manufatura da peça mesmo, criar o fio, costurar a peça, e depois a parte logística e até o uso do cliente, dependendo de como você vê isso, né? Então, realmente é um impacto grande, né? A indústria tem muito o que aprender, a gente vai falar muito sobre isso aqui. As empresas que buscam sair um pouco desse modelo, buscam sair um pouco dessa lógica, enfrentam vários desafios, seja até de legislação, porque às vezes a legislação não está pronta para isso, e também tem uma questão de você conseguir convencer o mercado, e também tem também nessa questão de despejo, né, que eu falei aí das marcas se desfazerem das peças que não são vendidas. Tem um dado da Fundação Ellen MacArthur, da qual a gente faz parte também, que 1% só das roupas produzidas no mundo é reciclado. Então você pensa que 99% não é, você tem 99% aí de peças que você produz e depois elas vão para aterro, elas têm um final de vida que vai ter um impacto maior do que necessariamente precisaria ter. Perfeito, Renato. E é uma coisa que às vezes a gente até não leva muita... a população em geral pode não levar muito em consideração, não saber desses dados, né? Mas realmente o impacto é bem significativo, né? Bem nesse caminho que o Renato estava compartilhando, essa jornada, né, que todo segmento de vestuário, moda, tem enfrentado diante da conscientização sobre os impactos dos resíduos, né, da moda, não só na cadeia produtiva, mas do consumo direto, tem gerado hoje novos debates. Acho que isso que o Renato apresentou, esse cenário que o Renato apresentou, abre caminho justamente para como esse tema está sendo agora revisitado com uma nova perspectiva, né? Então, está muito além da gente olhar os impactos diretos, né, de um resíduo que venha da moda ou dos impactos da cadeia produtiva, né, olhar o ciclo, digamos, o que a gente chamava da cadeia completa, o ciclo de produção e de consumo, esse jeito que a gente passou quase que 30 anos aí olhando muito e levantando todos os dados. Hoje, agora, a gente acaba enfrentando um novo debate, que é o debate cultural
dessa sociedade de consumo que a gente vive. Além dos impactos, né, ambientais diretos, a gente tem um impacto também no que é a saúde mental e no que é o comportamento, né, das pessoas, da sociedade, relacionados aos altos hábitos de consumo desenfreado, esse fast fashion que o Renato citou e que tem a ver com justamente aquela tradução que a gente fala, né, Flávio? Parece que para a gente significar e para ser hoje, a gente tem que ter, faz décadas, né, que a sociedade de consumo só exponencializa, né, a quantidade de produtos que a gente pode ter acesso, e se você não tem acesso, você fica chateado, deprimido, você quer gastar o seu primeiro salário para fazer esse consumo, e isso está muito associado à imagem e à autoimagem que nós, né, cada um de nós, queremos que a sociedade tenha da gente, né? Então, além do emprego, da família, de todas as coisas mais antigas, né, que os nossos avós, nossos pais vivenciaram, a nossa geração e essas próximas gerações estão enfrentando um desafio que é cultural, né? Então, tem um impacto que a gente pode e deve, né, falar bastante, que é desse impacto direto nos recursos naturais, na natureza, mas isso está 100% associado a um hábito cultural e à recuperação e à reconexão de saberes e hábitos de consumo que são muito mais conectados com a natureza. E é quase aquele minha avó tinha, minha avó fazia, a gente lembra de ver, né, nossos avós, que para quem teve o privilégio de conviver com bisavós, bisavôs, passando aquela roupinha de criança, né, de uma família para outra, passando aquela manta, né, que foi de uma geração para outra, esse afeto e esse cuidado com um produto que tem qualidade. E ele tem qualidade hoje, justamente nesse trabalho até que a Malve tem protagonizado muito no mercado brasileiro, porque o produto tem uma qualidade e uma responsabilidade que vai garantir justamente um tipo de relação nossa, né, pessoas consumidoras, cidadãos consumidores, diferente com esse vestuário. Então, além dos nossos impactos, digamos, mais numéricos, Flávia, é muito importante a gente recuperar também que tudo isso tem a ver também com a educação, né, para a gente que convive na comunidade da biologia, dos biólogos, que são vários professores, né, Aron? A gente precisa muito estar atento à cultura, aos nossos hábitos e aos valores que estão por trás dessas nossas escolhas de consumo. Muito bom, gente. Eu acho muito legal quando esses pontos são levantados, né? Porque mostram que o buraco é mais embaixo e o problema é mais complexo, né? Do que somente a gente... claro que, assim, é importante, é significativo a questão do impacto diretamente no meio ambiente, mas a questão do meio ambiente também não dá para a gente dissociar isso da parte social, né? E até da parte cultural, como você falou, né, Gabi? Então, acho que vocês trouxeram pontos bem legais para essa discussão e que não deve ser desprezado. Acho que deve fazer parte da discussão, igualmente importante, né? A gente sempre comenta aqui que o ser humano muitas vezes se coloca fora do meio ambiente, né? Como se a gente fosse uma coisa à parte, né? Mas não, a gente faz parte, inclusive, né? A gente integra o meio ambiente e toda essa questão social, cultural, também deve ser levada em consideração, né? Exato, Flávio. Vou até aproveitar essa sua deixa e dar um exemplo dentro dessa linha aqui do cenário, né, que o Renato apresentou. Quando a gente fala da poluição plástica hoje e toda a comunidade das ciências da Terra, né, toda a comunidade científica está acompanhando as pesquisas globais e agora também as primeiras pesquisas nacionais aqui em âmbito Brasil da contaminação, seja por alguns itens, né, contaminantes de outras cadeias produtivas, seja por meio da microparticulação dos resíduos plásticos, dos quais as embalagens, alguns tecidos que são 100% sintéticos fazem parte. Né? Um dos processos, por exemplo, que elimina e descarta fibras plásticas que não são decompostas no processo da lavagem, é justamente a maneira como a gente lava nossas roupas em máquinas de lavar, a gente acaba
tritando esse produto, e esses microplásticos acabam sendo mais distribuídos por meio desse processo. E a contaminação plástica, para muito além daquelas imagens mais tradicionais que a gente se acostumou a ver, de algumas espécies marinhas ou de ecossistemas aquáticos, com a presença desses microplásticos nos seus organismos, não só os micro, mas todos os resíduos, né, pequenas partículas, né, de fato, dentro dos seus organismos, as pesquisas indicam essa presença em quase 60% das espécies dos ecossistemas aquáticos. Isso inclui rios e oceanos e mares, né, manguezais, impactados por essa presença. O microplástico é um bloqueador de processos bioquímicos que acontecem nos organismos desses indivíduos, né, dentro dessas espécies, né, dos ecossistemas marinhos, e impacta diretamente, por exemplo, hoje, a produção de oxigênio que as algas marinhas, né, que os oceanos são responsáveis por produzir a maior parte do oxigênio que a gente respira. Então, essa poluição plástica, que a cadeia, né, da moda e do vestuário faz parte, está associado a esse impacto direto nessas espécies, né, nesses ecossistemas. E hoje a gente sabe que nós também temos dentro do nosso organismo a presença desses microplásticos, né? A gente já tem identificação de microplásticos em cordões umbilicais, né, de crianças, a gente está fazendo já o acompanhamento dessa presença em alguns alimentos e parte dos alimentos que a gente consome. Ou seja, que bom que a ciência evoluiu, que bom que a biologia está fazendo fazendo um esforço global de várias pesquisas em todos os continentes para justamente ajudar a gente a acelerar as soluções necessárias para evitar que esse problema escale, né? E é urgente que as ações em cadeia, as ações em escala, sejam adotadas pelos setores produtivos, né? Então, no final do dia, né, Flávio, Aron, Renato, a gente está falando da saúde e do bem-estar de todo mundo, e isso vai exigir mudanças na maneira como a gente vive e consome tudo que está ao nosso redor. Com certeza, Gabi. E essa questão dos microplásticos é uma coisa muito, muito complexa, né? A gente já até conversou no podcast, não vou lembrar qual foi o episódio. Mas já aproveitando, então, que você está falando dessa questão dos impactos, né, dos resíduos, não dá pra gente deixar de falar dos resíduos industriais, né, que são liberados, por mais que a gente está tentando diminuir tudo, né? E falando de uma maneira mais localizada, assim, como que a fauna brasileira ela é afetada para essa geração de resíduos industriais, né? Tipo, você tem como exemplificar isso? Você, se o Renato quiser também dar um parecer também dele depois. Essa é uma questão crucial, porque entra num capítulo importante das mudanças necessárias, né, que a gente está conversando aqui. Se de um lado a gente, né, olha as empresas e pensa nas empresas como indutoras de uma nova maneira de produzir, né, as nossas roupas, tem ainda um legado muito grande daquela velha ideia, né, que a gente tinha, mas que a gente ainda não conseguiu solucionar, que é a poluição por meio do descarte de resíduos industriais, né? E isso está associado a imagens clássicas que a gente tem de entender o que é a poluição, e essa poluição principalmente indo para cursos hídricos, para ecossistemas hídricos, principalmente rios, água doce, essa água doce que nos é tão cara, nos é tão preciosa, e isso eventualmente indo desaguar, né, em ecossistemas marinhos, nos oceanos, nos mares, nos ecossistemas da costa brasileira, por exemplo. E a gente tem justamente esse problema ainda acontecendo no Brasil por conta de dois comportamentos corporativos. Um comportamento corporativo que é conseguir manter a irregularidade do descarte desses resíduos industriais, porque não existe uma fiscalização suficiente ainda para acompanhar todas as produções, né, todas as cadeias produtivas do Brasil. E isso tem a ver com o aparato governamental, de políticas públicas de fato e de ferramentas e instituições que estejam estabelecidas para fazer esse monitoramento e essa fiscalização,
não é incentivar uma indústria da multa, não é essa a ideia, é justamente a gente ter um sistema que funcione para que haja uma indução, uma transição e um monitoramento dessa diminuição de descartes de poluentes na natureza. E se a gente não tem essas estruturas, que são as secretarias de meio ambiente associadas às secretarias, né, de fiscalização e monitoramento da qualidade dos recursos hídricos, as parcerias, universidades públicas de ponta que a gente tem no Brasil, a gente ainda está vendo um contexto que as universidades públicas brasileiras, federais, estaduais, que são linha de frente global, são referências globais nas pesquisas em ecossistemas aquáticos, ainda sendo sucateadas, finalmente recebendo algum aporte financeiro, mas a gente precisa investir ainda muito em pesquisa, né? E isso faz parte dessa estrutura saudável para a gente conseguir induzir a redução do descarte desses contaminantes. A gente tem países no mundo que estão numa situação muito pior do que o Brasil, né? A gente, esses exemplos mesmo que o Renato deu, né? Então a Ásia enfrenta assim, situações terríveis de produção e descarte, que são temas de documentário, são temas de denúncias da sociedade civil, das comunidades tradicionais. Mas isso acaba acontecendo também aqui no Brasil. E aí eu vou dar um exemplo que são os grandes polos industriais muito antigos no Brasil. Uma nova empresa para se estabelecer, ela é obrigada pela legislação ambiental brasileira, no âmbito federal e estadual, a desenvolver as suas soluções necessárias de adequação à legislação socioambiental. Mas as empresas mais antigas, e acho que é aí que está o X da questão, nos polos, nas grandes metrópoles, São Paulo e toda a região metropolitana de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, a gente tem regiões metropolitanas no país que têm 3 séculos, 4 séculos, com um sistema de água cinzenta, né, que é para onde vai o esgoto, o resíduo, completamente caducado, né? Vou usar essa palavra para não usar outras palavras, porque a gente sabe que a gente tem emaranhados de encanamentos debaixo das grandes metrópoles que precisa de uma manutenção e de uma renovação urgente. E então, vou parar de falar que eu falo demais, claro, pelo amor de Deus. A gente precisa, de fato, olhar tudo isso que é descartado e todo esse sistema e esse aparato do monitoramento para que a legislação faça efeito e o monitoramento, a fiscalização aconteça de fato de uma maneira efetiva. E, do outro lado, acho que aí tem também um outro processo, processos virtuosos, que é o termo que a gente utiliza, né, na sociedade, nos documentos técnicos, processos virtuosos que estão conseguindo acabar e diminuir, reduzir os resíduos industriais, precisam ser escalados, deixarem de ser exceção e passarem a serem adotados como, aí de novo, política pública. Então, a Malve, eu vou aqui passar a bola para o Renato. A Malve tem um exemplo sensacional da redução do uso de água em parte dos tecidos que a empresa utiliza e a diminuição exponencial do uso de corantes, ou, na verdade, o uso, né, de corantes naturais nas suas roupas. E por que a gente não pode ter um estímulo, inclusive fiscal, inclusive financeiro, para que boas soluções sustentáveis possam receber esse apoio para serem mais acessíveis para grande parte da população, e não aquela roupa sintética mal feita que poluiu pra caramba e que foi importada inadequadamente lá da China ou da Ásia, né? Por que é mais barato, né? Esse que é o X da questão. Enquanto aquela roupa que poluiu, acabou com a saúde dos funcionários, acabou com a natureza ao redor, for mais barata do que a roupa do bem, vou chamar assim, a gente não vai ter solução, não vai ter alternativa para o consumidor. Então, desse lado, de novo, a gente precisa ter o aparato, o sistema político-econômico do país fomentando, estimulando e reconhecendo as soluções mais sustentáveis. Então, vou parar com esse
esse politiquês aqui, passar a bola aí para o Renato, que ele tem exemplos muito legais de como a redução de resíduos industriais, ou, por exemplo, do consumo da água, que é um recurso primordial para a produção de roupas, foi desenvolvido dentro das cadeias produtivas de Malve. Câmbio. Bom, já vou aproveitar aqui, então, e realmente, né, a Malve tem várias soluções. Só pegando aqui, então, a resposta super completa aqui da Gabi, essa esfera pública, eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque a Gabi super entrou, né? O único ponto que é sempre legal trazer é que as leis, pelo menos para se ter o mínimo, elas existem. Existe um problema realmente na questão da fiscalização, e garantir que a lei seja cumprida é o que, de alguma forma, iguala o jogo, a regra do jogo, pelo menos, né? A gente concorre aí com todo tipo de empresa, com empresas com todo tipo de valor, mas pelo menos todo mundo que estiver jogando na mesma regra, você consegue estabelecer uma régua mínima, né? Que todo mundo tem que atender, e isso é muito importante para não gerar uma concorrência predatória, que quando você junta, né? Você falou agora há pouco, né, Flávio, que o buraco é mais embaixo, porque você tem impacto na indústria, mas você tem um estímulo ao consumo. Quando você junta tudo isso, com falhas ou buracos na legislação que permitem que empresas explorem isso, trazendo fast fashion com maior impacto, com uma escalabilidade de custo super atrativa para eles, você está gerando um estímulo para alguém do mercado pegar esse buraco na legislação e assumir. Então, por isso que é muito importante que isso minimamente funcione, né? A gente teve casos recentes aí de entrada de novos players, e tudo que a gente pede, tudo que a gente espera é que realmente esses novos players tenham que atender as mesmas regras que a gente está pensando no nosso meio ambiente aqui, né? No impacto que a gente vai ter para o nosso país, não só social, mas impacto mesmo ambiental. E trazendo para a Malve, quando a gente fala sobre os descartes, os resíduos, bom, trazendo aqui, começando pelo que a Gabi tocou aqui, que é a questão da água. A água é um assunto muito importante para a Malve. A Malve foi pioneira em diversos tipos de controle. Hoje, uma empresa que fabrica jeans, por exemplo, ela precisa ter toda uma forma de reuso de água, de retornar água para o meio ambiente limpa. Só que antes disso ser lei, antes disso de ser qualquer tipo de legislação, a Malve já fazia. A Malve foi a primeira empresa do ramo da moda a investir numa tecnologia que você volta a água incolor para o meio ambiente, porque a água ela volta limpa, né? Mas ela volta azul. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ela volta azul, depois ela vai se misturando ali com os rios e vai voltando à coloração normal, que é não ter alguma. A gente investiu numa tecnologia que volta justamente por uma questão de que a gente pega a água incolor, essa era a lógica da família, né? À frente da Malve, a gente pega essa água assim, a gente devolve assim. Então, às vezes, é uma lógica simples que causa uma cultura dentro da empresa muito forte, que permite que várias soluções que envolvam a água sejam tomadas. Então, hoje a Malve, um jeans, por exemplo, né, comum, ele gasta aí 200 litros de água na parte da lavagem e mais de 5.000 quando você pega toda a cadeia dele. Mas focando na lavagem, por exemplo, onde um jeans hoje gasta em média 200 litros, a Malve gasta literalmente um copo da água com boa parte da linha dela. A gente investiu no maquinário que utiliza laser, você não utiliza água para fazer lavagem, você não utiliza produtos químicos nocivos, você basicamente tem uma calça que você pode olhar para ela e falar, pô, essa calça aqui o impacto é super reduzido, eu posso dizer que essa calça é sustentável. E isso é um motivo de orgulho para a gente, porque você tem essa solução completa e menos, assim, dá para contar na mão, nos dedos de uma mão, quantas empresas têm essa solução no mundo, que é a lavanderia 5.0, que é chamada. Então, a Malve vai desde esse tipo de solução, né, mais tecnológica, como a lavanderia 5.0, até um respeito e cuidado absoluto com os resíduos da indústria ali na parte têxtil mesmo. Então, todos os nossos resíduos são destinados, nós temos parceiros que buscam esse tecido, eles destinam ele de acordo com a lei, ou fazem novas peças, ou fazem estofamento para carro, ou, enfim, o que não dá para usar, você manda para ser ressignificado, e se tiver algum tecido ali que foi cortado de uma forma que você não vai conseguir usar aquelas peças, isso vai para o aterro, mas seguindo todo o processo para você reduzir e garantir que o impacto esteja dentro das exigências, e assim, ou seja, que você não tem impacto, né, que aquilo fique num aterro e vai demorar muito para se decompor, etc., mas está no local correto, mas é um valor mínimo, ínfimo, que vai para o aterro. A maior parte tem uma destinação, né? E quando a gente fala também sobre
não tanto em resíduos, mas ainda nessa lógica de mercado aqui, que foi muito trazida nas últimas respostas da Gabi, a Malve, ela vem muito na contramão disso, né? A Malve, ela sempre apostou numa moda sem culpa. Justamente, acho que foi usada essa palavra assim, de você se sentir culpado se você não comprar, e é engraçado porque lá um dos objetivos da Malve é justamente isso, não criar essa pressão. Então, você tem o moletom da Malve, ele é feito, né? Ele foi produzido para durar a sua vida toda, para passar de pai para filho, de mãe para filho, e isso é muito real lá dentro. Então, a ideia, quando a gente pensa uma coleção, são coisas. Você tem todo tipo de peça, mas você tem peças que são básicas, a camiseta básica, o moletom básico, coisas que você pode usar em várias ocasiões. E a lógica da Malve qual que é? Que você consiga trazer aspectos sustentáveis, seja de produção de matéria-prima, em todas essas peças. Porque assim você consegue democratizar. Uma coisa que a nossa diretora executiva de produto, a Anaí, sempre comenta. Para você ter impacto real na moda, que é isso, uma coisa que eu ia falar na minha primeira resposta, mas acabei esquecendo, você precisa democratizar essa peça sustentável. Ou seja, você precisa fazer que o maior número de pessoas possa comprar essa peça sustentável. Então, a gente foge muito da lógica de que a coleção sustentável é mais cara. Porque assim você cria uma cápsula e você afasta. Além de criar um estigma, né, sobre essas peças, você faz ela ser pequena, porque ela é cara, ela é uma coleção pequena que você apostou pouco, você apostou muito mais em comunicação do que em matéria-prima para fazer aquilo ser um item ícone. E eu acho que uma coisa que a Malve também busca, além de toda essa questão do impacto que ela vai ter em termos de resíduo, em termos de água, eu acho que o maior impacto que mexe o ponteiro, né, é você conseguir fazer com que a maioria das suas peças não tenha um acréscimo de preço que você afugente seus consumidores e você consiga fazer com que todo mundo esteja comprando peças que tenham uma iniciativa sustentável. Eu estou aqui falando, usando uma camiseta básica da Malve, é básico, algodão, né, algodão normal. E o que acontece com essa camiseta? A lavagem dela, da malha dela, foi feita com amaciante que você é de origem natural, é feito de amora. O moletom que a gente lançou recentemente, que é feito com fio desfibrado, o amaciante ele é feito de capinhas de celular, ele é feito de silicone, né? E capinhas de celular, chupeta, plástico que estava no mar, que foi trazido de volta para o processo produtivo e virou esse amaciante. E você tem um moletom que custa o preço de um moletom nosso. Se é acima, é pouco, nunca algo que fique muito fora, para justamente você conseguir democratizar esse impacto, fazer com que mais pessoas usem isso. Assim você consegue fazer, de fato, né, com que o ponteiro mexa. Você não faz, deixei de produzir aqui 5 toneladas de carbono nessa coleção. Não, você está falando de milhares e milhares de toneladas, além de microplástico a menos, além de tudo isso, porque eu estou usando outras peças na produção desse moletom, etc. Então, são várias soluções que a gente tem que buscam atacar isso dessa forma mais ampla, né? Dessa forma mais democrática, como eu trouxe. É isso. Legal, Renato. E, acho importante isso, essa questão de tornar tudo mais acessível, porque, né, como a gente já comentou mais cedo, tem também esse tópico cultural, esse tópico social, que também deve ser levado em consideração, né? E realmente é uma reclamação de muitas pessoas, né? Os produtos sustentáveis, ecológicos, né? Os produtos verdes, né? Costumam ser um pouco mais caro mesmo, né? Você vê muita gente reclamando disso. Uma escova de dente feita de bambu, por exemplo, ela custa o valor de, sei lá, 20, estou exagerando aqui, mas enfim, escova de dente de plástico, né? É muito mais caro, né? Tem muito vegano, muito vegetariano que também reclama bastante disso e tal, que eles querem engajar nessas causas, mas infelizmente os produtos ainda, por ter uma demanda mais baixa, tem um valor mais alto, né? Então eu acho que esse ponto, além da questão do produto realmente ser, né, de peças recicladas, de ter realmente essa veia ecológica para além do discurso, né? Essa parte de tornar mais acessível, sem ser valores exorbitantes assim no produto, também é muito importante, né? Até para que as pessoas consigam engajar também, né? E aí, assim, a gente já falou, né, bastante sobre os diversos impactos da indústria da moda, né, no meio ambiente,
Renato até falou um pouquinho no começo, que está aí no top 10, tem lugar que fala que é a segunda indústria mais poluente, né? Até encontrei durante a nossa pesquisa para esse episódio, alguns sites dizendo justamente isso, né? Que a segunda indústria fica atrás só da petrolífera. Então, assim, tendo controvérsias ou não quanto ao lugar no pódio, né? Tá no top 10 pelo menos, o que é bastante preocupante, considerando o nível de poluição de todas as indústrias do planeta, né? Das principais, não é algo a ser desconsiderado, né? E só para quantificar um pouquinho, então, né? Para quem está ouvindo aí, dar uma dimensão, né? De acordo com o grupo ambientalista Stand Earth, a indústria têxtil é responsável por 10% das emissões anuais de CO2, né, de dióxido de carbono. E se esse quadro não mudar, a expectativa é que essa indústria use até 1/4 do orçamento mundial de carbono até 2050. Então, tudo isso colocado, a gente pergunta, né? Eu vou passar essa pergunta para o Renato, mas Gabi, depois se quiser comentar, pode ficar à vontade também. Mas como a moda pode ajudar a amplificar a atenção das pessoas, né, para causas sustentáveis e relacionadas ao meio ambiente? Olha, é uma excelente pergunta, né? Eu estive na COP ano passado, lá no Egito, e foi muito interessante ver como os mercados se posicionam assim, em relação à sua responsabilidade e o impacto. Então, você tinha ali várias indústrias, várias empresas, várias petrolíferas, no caso, né, falando sobre investir em inovação, em cidades verdes, pensadas, para utilizar menos. Então, elas estão muito indo para uma área de tecnologia, pelo menos ali foi a impressão que a gente teve, né? E uma reflexão que eu fiz com os colegas que foram comigo lá, foi que a moda tem que trazer para si muito esse papel de contar essa história, de gerar esse desejo por você ter iniciativas sustentáveis, porque no fim, né, acho que a própria Gabi trouxe isso aqui agora há pouco, roupa é sua expressão, você se veste com a forma que você quer se expressar para o mundo. Então, se você tem empresas que trazem valores que coincidem com o seu, e, enfim, e trazem peças que contam essa história, né? De, olha, é uma peça legal, atrativa, mas também de pouco impacto, que traz uma história por trás para trazer conhecimento sobre alguma causa, alguma coisa assim, como tem a própria coleção com a WWF, né? A própria iniciativa, a parceria que nós fizemos. Então, eu penso que a indústria da moda tem muito esse papel de contar essa história. E o que eu quero dizer quando a gente pensa em tangibilizar isso? É assim, se a indústria da moda hoje gera desejo, né, você tem o fast fashion, que trabalha basicamente na geração de desejo, você precisa, como indústria, como setor, contar histórias e gerar desejo pelo que é sustentável, pelo que é de menos impacto, né? É lógico que você vai ter empresas que vão apostar no fast fashion, você vai ter empresas que vão apostar em outros modelos, isso faz parte do mercado, não tem como fugir disso, mas é que há valor naquilo que é sustentável. A gente já vê essa mudança, hoje tem várias pesquisas que trazem que os novos clientes dão mais valor a isso. Já existe ali alguma discussão sobre querer pagar a mais ou não por isso, porque isso depende muito do lugar, né? Então, na Europa, você tem ali pessoas que definitivamente pagariam mais por uma peça que claramente consiga mostrar que tem menos impacto. No Brasil, ainda você tem essa vontade, pessoas dizem que dão valor a isso, mas pagar a mais por isso de maneira sistemática talvez seja um desafio para o futuro, mas você gerar desejo de trazer isso como uma vantagem, o cliente comparar a sua peça com de outra empresa e falar, pô, eu vou focar nessa daqui porque essa tem menos impacto, é o desafio da moda. Porque assim, a moda é muito amplo, né? Esse mercado é muito amplo. Então você tem ali a Stella McCartney lançando o couro de cogumelo. Você tem a Malve lançando um moletom que é feito de outras peças. Você tem empresas trazendo inovações, buscando coisas que, se não zeram, reduzem demais o impacto. Isso daí a gente tem, só que são iniciativas. Então, voltando àquela lógica que eu trouxe de democratizar, de fazer isso realmente grande, um movimento de mercado grande, é através dessa comunicação muito próxima
do seu cliente para que ele consiga entender, para que os clientes consigam entender a vantagem, ou, no caso, né, consigam perceber seus valores refletidos nos valores das empresas quando elas estão fazendo essas peças, né? Então, esse acaba sendo um grande desafio. Então, você hoje contar histórias e fazer o cliente repensar ali a compra de uma peça, comparar nesses atributos sustentáveis uma peça com a outra, já é uma grande vitória e é o que vai mudar o ponteiro no médio e longo prazo, né? Então, o papel da indústria da moda é esse. E voltando ao começo do que você disse ali, de ser o segundo, ou quinto, ou o que for, de maior impacto, também quando você compara com os outros mercados que mais impactam, né? Você tem ali petróleo, como você falou, né? Energias de origens fósseis e tal, você tem a parte de agronegócio, você tem construção civil, ou seja, quando você vai nesse top, você vê que moda é o único mercado mais assim, focado no consumo, numa coisa que é mais supérflua, porque moradia não é supérflua, alimentação não é supérflua, energia, né, não é supérflua. Então, a moda, ela tem o mercado tem, esse setor alimento, ele tem essa responsabilidade de puxar para si, já que gerou tanto desejo por tantas décadas, ser o setor que vai liderar essa mudança de visão do cliente sobre isso. E aí, isso pode ir até para outros mercados, mas letrar o cliente a ver vantagem em querer esse tipo de coisa. Eu acho que esse é o grande desafio da moda, porque falar de iniciativas sustentáveis de grande impacto, a gente tem várias, tá? Como eu disse aqui, eu citei essas de matéria-prima, mas tem várias. Só que, para elas escalarem, o mercado precisa querer. E para o mercado precisar querer, que é o mercado que move tudo, o mercado dos clientes, para eles precisarem querer, também faz parte dessa jogada, o setor conseguir gerar esse desejo, né? Então, quem viu primeiro o ovo ou a galinha, mas onde a moda tem uma responsabilidade muito clara aqui em mudar essa narrativa. Legal, estava aqui ouvindo o Renato e pensando muito sobre esse desafio, que é o desafio de como deixar mais desejável a gente ter um produto sustentável do que aquele produto que não é sustentável. E aí, conectando até com o que você tinha comentado antes, Flávio, sobre a questão do preço, tem um cenário muito assim, prático, né, que não é à toa que o setor da moda está aí, né, nos rankings dos segmentos também com maior impacto em emissões de carbono, porque existe hoje uma associação muito forte dos tecidos sintéticos que estão também atrelados à indústria do derivados de petróleo, né, que a gente chama de óleo e gás. E a produção do plástico, dos tecidos sintéticos, das soluções associadas a essa indústria, que é uma indústria altamente emissora de carbono, que é essa indústria associada ao petróleo, ainda recebe, ao invés de uma diminuição, recebem um aumento, muitas vezes, de benefícios econômicos ou de taxações ou de incentivos fiscais nos diversos mercados onde eles estão. Um dos desafios dessa agenda, que é global, né, como o Renato citou, nessa agenda nossa global de enfrentamento às emissões de carbono e de combate à nossa perda, na verdade, da diminuição da nossa perda de biodiversidade, de espécies, de florestas, de ecossistemas, as duas curvas que são exatamente contrárias, né? Quanto mais a gente emite carbono, mais vida no planeta a gente está perdendo, mais biodiversidade a gente está perdendo. Então, enquanto a economia global, enquanto os países e os líderes, né, dos países globalmente ainda buscarem incentivar um mercado de consumo baseado no petróleo, baseado no emissor de carbono, a gente não vai conseguir mudar essa oferta mais consciente para todas as pessoas poderem fazer melhores escolhas. Né? E olha que melhorou bastante, assim, eu confesso que há 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, trabalhando principalmente com as informações justamente que chegam para as pessoas consumidoras, eu ficava assim, super assim, desiludida com a quantidade de exceção, de pequenos exemplos que a gente tinha no mercado para a gente ter alternativa de consumo. E hoje
eu vejo que a gente tem muito mais, né? Passados 10 anos desse processo todo, poxa, a gente está aí com quase 10 anos do Acordo de Paris, quase 5 anos, né, dos ODS todos sendo acordados globalmente, e agora está chegando aquela hora do vamos ver, né? A gente está há 7 anos de 2030, a gente já está vendo que a gente não vai conseguir ficar dentro de 1,5 graus de aquecimento global, já estamos esse ano com um acúmulo de episódios globais de tragédias climáticas, de crises climáticas, ou seja, está realmente ficando muito claro que a gente precisa tomar ações mais contundentes em relação a tudo o que está acontecendo. Então, tem esse lado que é o lado da conta que a gente faz para avaliar o valor, para tomar aquela decisão. Será que eu realmente vou comprar esta peça aqui? Será que eu vou comprar essa calça jeans aqui? E essa decisão e o valor que a gente vê na etiqueta, na maior parte das vezes, e no caso de tudo que está no fast fashion, o valor que está na etiqueta não é o valor real. Porque a cadeia emissora de carbono, a cadeia poluente, a cadeia que está matando a vida do planeta, ela tem incentivo fiscal, ao invés de ter desestímulo econômico para ser produzido dessa maneira. E a gente sempre fala, né, quando a gente conversa com as comunidades, né, com as pessoas consumidoras, que esse é um movimento exponencial e que precisa ser cíclico. De um lado, a gente precisa ter as grandes decisões, né, que parecem decisões que são muito longe dos nossos braços, das nossas possibilidades de influenciar, mas desculpa chegar de novo nisso, mas é o político que a gente elege, é o governo que a gente escolhe, é a política econômica que a gente apoia, são as marcas que a gente escolhe para estar na nossa casa, e para as pessoas e para a maior parte da população, muitas vezes do país, que não tem a condição econômica, porque foram vulnerabilizadas economicamente, socialmente, para terem acesso a esses produtos, é caro, não cabe no dinheiro que eu tenho na minha conta, não tenho condição de comprar algo que seja mais sustentável, porque é mais caro, né, como a gente estava falando agora, porque esse preço está sendo calculado do jeito errado, né? O valor real de uma peça que polui, que acabou com a saúde, né, que destruiu a natureza, devia ser muito mais caro, né? E é esse jogo que não está balanceado ainda. O jogo da saúde das pessoas, dos resíduos que estão impactando a natureza, da destruição de ecossistemas, da falta de conectividade entre ilhas, né, de natureza que estão aí praticamente isoladas e estão perdendo as condições de sobrevida. Tudo isso que está acontecendo é porque a gente não está valorando outros aspectos da nossa vida, né, e que são justamente esses fatores, que são os fatores associados à saúde, ao bem-estar, à igualdade social, ao acesso. Exatamente como a Renata estava falando, todo mundo deveria ter a possibilidade de poder escolher, no mesmo valor, algo mais sustentável do que aquilo que é poluente, às vezes faz mal para o seu corpo, as roupas usam, né, um corante, um tingimento que é inadequado, tantos impactos negativos para a gente, na nossa saúde, para a saúde da natureza, e isso não está na ponta do lápis do valor que está em etiqueta. Aquela frase que as nossas avós falavam, né, que o barato sai caro, é quase isso. Né? O barato que hoje está na etiqueta de um produto feito sintético, sem nenhum cuidado com as pessoas e a natureza na sua cadeia produtiva, está realmente escondendo o jogo, e esse jogo precisa ser aberto. A gente precisa ter esses valores sendo colocados na ponta do lápis para que todas as pessoas possam trabalhar de uma maneira mais digna e conseguir valorizar suas soluções locais. E isso acontecendo, e aí a gente mas isso está parecendo super utopia, né? Não vai acontecer nunca, Gabi, não vai ser possível acontecer. Mas tem 2 movimentos que têm acontecido. Tem parte da coleção Malve da WWF Brasil justamente trabalham com parte dessas soluções, que são as soluções de reutilização de tecidos para produzir novos tecidos, então você consegue aumentar a vida, né, a vida mesmo desses materiais,
e a reciclagem, né, de alguns dos tecidos que são produzidos, parte dessa solução tem a ver com esse incentivo em escala para que esses produtos sejam mais acessíveis. E uma outra solução é a valorização da biodiversidade dos territórios. A gente sabe, né, nesses exemplos até que o Renato deu, que a gente tem uma das biodiversidades mais diversas do planeta. O Brasil é um dos 10 países mega diversos do mundo. Sem o Brasil defender a sua natureza, não tem planeta que sobreviva nos próximos 10 anos. Sem a gente conseguindo, de fato, defender o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal, a gente não tem chance de sobrevivência do planeta Terra. Essa é a importância do Brasil, da nossa economia, do nosso país, da nossa natureza, né? E essa valorização das soluções locais, daquele fruto nativo do Cerrado, da Amazônia, sendo cultivada de uma maneira sustentável, respeitando as tradições locais e conseguindo trazer uma remuneração digna para essas comunidades, para que ela consiga ter condições melhores de acesso econômico a todos os produtos, né, que as pessoas queiram ter nas suas casas, que possam ter na sua casa. Tudo isso associado à educação da sociedade como um todo, é um caminho de esperança. Nós somos o país que tem as soluções dos frutos da biodiversidade que vão solucionar a substituição de todos os derivados de combustíveis fósseis que estão destruindo o nosso planeta. Nós, a Indonésia, o México, Costa Rica, todos esses países, Colômbia, Peru, nós, países mega diversos, e o Brasil está na linha de frente dessa história. Não é à toa que a natureza no país, né, a vida aqui no Brasil, dos nossos ecossistemas, ela significa a vida de cada um de nós, porque sem a gente não tem Acordo de Paris, não tem convenção de biodiversidade que consiga chegar nas suas soluções, que a gente consiga descobrir mais a natureza e dela conseguir ter mais soluções locais que sejam lindas, que as pessoas possam acessar e que os biólogos possam pesquisar cada vez mais esses frutos da biodiversidade e trabalhar com tantas outras áreas do saber e da indústria para conseguir fazer produtos brasileiros para pessoas brasileiras com alto poder de consumo para sustentabilidade. Não, perfeito, é bem isso que você falou mesmo, Gabriela. E eu já vou aproveitar o gancho, né, bem que você comentou, da biodiversidade que tem no Brasil e tal. É que a gente tem muita síndrome de vira-lata, de achar que o Brasil, tipo, se não existisse o Brasil, o mundo o mundo não anda, né? A importância que o nosso país tem para todos os outros, assim, para a vida do planeta é gigantesca, né? Então, já aproveitando isso, né, igual você falou, a maior biodiversidade do mundo é do Brasil. Só que, infelizmente, tem muitas espécies que estão em risco de extinção, né? E algumas estão super ameaçadas, né? Tem espécies que praticamente só existem em cativeiro, né? E então, acho que seria legal você trazer para os ouvintes, né? O que a WWF tem feito para ajudar a proteger a fauna brasileira, né? Que está com algum tipo de ameaça. Legal. O WWF Brasil é uma organização, né, brasileira, mas que nasce de uma rede que é global, né, presente em mais de 100 países, que é a rede WWF, né, o Fundo Mundial para a Natureza, que está presente em todos os países e que tem boa parte da nossa história baseada justamente nessa preocupação de precisamos agir com urgência porque existem espécies emblemáticas, né, dos nossos ecossistemas que estão ameaçados de extinção. Começou, né, com uma espécie de fauna, né, foi o panda gigante, que estava altamente ameaçado de extinção e desde então da década de 1960, 1961 exatamente, o WWF no mundo tem a mesma idade do Chico Bento, da Turma da Mônica, então esses quase mais de 60 anos da organização em todo o mundo, sempre olhou com muito cuidado para as espécies ameaçadas, né, de extinção, não só o panda gigante, que virou nosso logo, o pandinha, que está no nosso logo, mas também todas
essas outras que acabaram sendo, todos os outros projetos que acabaram sendo desenvolvidos em todo o planeta. E aí eu vou colocar assim, eu tenho um carinho muito grande também pelas espécies de insetos e mariposa e baratinha de floresta e outras espécies também que não são tão fofas quanto o panda, mas que também são cruciais, elas são bioindicadoras, né, da saúde dos ecossistemas e que a gente também tem projetos. Eu vou, acho que dar assim, 3 pilares, vou exemplificar com 3 pilares como que o trabalho de uma organização como o WWF no Brasil acaba acontecendo para defender essas espécies ameaçadas. O primeiro grande passo é, de fato, reconhecer que essa é uma ação conjunta, coletiva, de várias organizações, né? O Brasil, por ser um país mega diverso, que tem ecossistemas muito diferentes, e além de ter esses 6 biomas riquíssimos, tem uma costa marinha riquíssima em biodiversidade, os manguezais brasileiros são riquíssimos em biodiversidade, associados à sobrevivência de quase 15% de toda a população do Brasil. Então, a gente tem muita natureza, mas a gente também está vendo uma escalada acelerada da perda, principalmente de espécies de ecossistemas aquáticos, tanto de oceanos quanto de rios, justamente por conta da poluição, né? A gente está poluindo demais nossos recursos hídricos, esses recursos hídricos que não são tão importantes. Então, o primeiro pilar, grande pilar que o WWF atua é por meio de parcerias. A gente não é uma organização que consegue ter equipe em todo o Brasil, por exemplo, mas nós temos parceiros que trabalham com proteção de espécies de fauna e flora em todo o país, em todos os ecossistemas. Então, o WWF tem parcerias com essas organizações regionais locais para trabalhar em planos específicos daquela espécie que está ameaçada, altamente ameaçada de extinção. Um dos exemplos desse tipo de atividade que o W tem é que nós somos a agência implementadora, né, como o Ministério do Meio Ambiente define, do programa Proespécies, que é um programa que destinou a primeira iniciativa para 290 espécies de fauna e flora que não tinham nenhuma ação no país para serem defendidas. E isso tem a ver com uma ação de 5 anos, em que a gente está pegando na mão, literalmente, e fazendo parceria com todos os estados dessas espécies. São 13 estados brasileiros, em que a gente tem uma equipe técnica, junto com o ICMBio, com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem um trabalho sensacional, que biólogo não fica apaixonado quando entra no Jardim Botânico, e eu tive o privilégio de acessar o banco de sementes e olhar as técnicas de preservação do banco de sementes do Jardim Botânico, e é sensacional, queria ficar lá para sempre vendo todas as espécies preservadas. Mas esse projeto, então, tem essa parceria com todos os nossos times regionais nesses 3 estados, e em parceria com o IBAMA, era isso que eu estava esquecendo, com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com o ICMBio, a gente desenvolve com esses governos estaduais os planos de ação territorial para justamente conseguir defender essas espécies. O que é isso na prática? É ter o estímulo de políticas públicas junto com as secretarias e órgãos estaduais locais para incentivar no âmbito aí municipal também a defesa ou o desenvolvimento de mais áreas protegidas, projetos e planos regionais para fomentar a reprodução ou a defesa do equilíbrio entre espécies predadoras e espécies invasoras, e com isso a gente conseguir buscar um reequilíbrio para essas espécies terem um aumento das suas populações locais. E essas 290 espécies que não tinham nenhuma ação associada passam a ter, então, um plano de proteção, e um plano de proteção sistêmico que envolve academia, envolve governos regionais locais, envolve profissionais que passam a ter um papel crucial de mensuração, monitoramento das populações das espécies específicas de determinadas regiões, territórios e áreas, e
as diversas metodologias, né, de definição de área monitorada, de comparação de aumento de espécies de número de indivíduos de um território para outro, o projeto para espécies, então, tem esse legado de melhorar justamente essa governança de gestão do entorno, das condicionantes para essas espécies continuarem vivendo. Então, check, temos projetos em parceria com governos, estados, né, setor privado, dessas diversas áreas e regiões do Brasil. E o mais legal, assim, em todo o Brasil, tem todos os ecossistemas, então a gente consegue ter 290 espécies ameaçadas ainda há pouco, diante de tudo que está ameaçado, mas já é um começo, e a gente vê o estímulo e a importância da continuidade desses projetos, desses programas, num processo partidário, multigovernamental, que vá para além de uma gestão específica, seja de fato um projeto e um plano que seja incorporado pela comunidade, pela sociedade. O segundo jeito da gente também cuidar e preservar essas espécies, e aí é uma área de atuação que, de fato, o WWF Brasil é uma organização que prioriza essa atuação, é a gestão e governança de todas as ferramentas que estão no âmbito das áreas protegidas, das unidades de conservação no Brasil, que são justamente essa ferramenta de proteção da natureza. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né, do caso do lobo-guará, que é uma espécie nativa brasileira, típica do Cerrado brasileiro, o lobinho-guará que estampa a nossa coleção em parceria com a Malvin, né, que acabou de ser lançada. O lobo-guará, eu nunca esqueço que eu vi um lobo-guará uma vez, Flávio, Aron, dentro de um descampado gigante, numa visita técnica que a gente estava realizando no Cerrado Brasileiro, depois de passar 3 horas vendo só campo de soja, sem parar, assim, infinitamente campo de soja, um pouquinho de algodão, soja, sem parar, a gente viu um lobo-guará que estava atravessando a distância entre 2 ilhas de cerrado nativo que uma fazenda tinha. E o fazendeiro, até assim, ingenuamente falando para a gente, né, e comentando comigo, puxa, fico tão feliz, né, vendo que tem um lobinho-guará aqui. E, na verdade, é uma visão super triste, porque o lobo estava justamente atravessando aquele campo de soja de uma ilha de cerrado para outra, porque a falta de conectividade, que é esse termo que a gente utiliza, dessa ilha para outra, para uma área mais vasta de cerrado, faz ele sofrer, e ele não tem condições de sobreviver. E ele está no meio do campo do cerrado, é justamente uma sinalização de que ele não está conseguindo ter caça suficiente, alimentação e água suficiente, e ele está num processo de degradação. E é uma imagem super triste. E eu sei que o público, né, e a audiência aqui do nosso podcast são biólogos, mas eu compartilho com vocês a tristeza que é você ver uma espécie como essa, que é linda, linda, emblemática, só tem no Brasil. E você vê que essa espécie está sendo ameaçada pela destruição do cerrado brasileiro, que já perdeu quase 55% de toda a sua cobertura nativa, está vivendo uma super crise, né, de falta de água, é onde está a maior concentração do agronegócio no Brasil, mas que a gente tem uma urgência gigante em defender o cerrado brasileiro, porque a gente precisa do cerrado para existir um equilíbrio de cobertura hídrica para o Pantanal e para a Amazônia. Existe uma conectividade, uma conexão muito forte entre os ecossistemas vizinhos, né? E nesse sentido, o que nós fazemos nessa estratégia de áreas protegidas é justamente defender arduamente a legislação brasileira para que haja mais unidades de conservação no Brasil, que a governança desses parques, dessas áreas protegidas, das mais diversas categorias, são 9 categorias de unidades de conservação que existem na legislação brasileira, existem as reservas que são parcialmente privadas, mas têm a sua destinação para parques e preservação também desse território. A Malvin, na sua sede, tem também um parque lindo nos arredores da sua fábrica, que eu já ouvi falar. Renato, eu não conheço, mas já ouvi dos meus amigos catarinenses vários elogios ao parque que a Malvin tem ao redor da fábrica. E essa
essa riqueza que o Brasil tem por meio dessas unidades de conservação que precisam ser defendidos. Boa parte do que nós do WWF Brasil fazemos em políticas públicas no Brasil é defender a saúde dessa legislação para que essas áreas protegidas não sejam diminuídas, invadidas, incluindo aí sim também territórios indígenas, áreas de comunidades tradicionais como comunidades quilombolas. Vamos respeitar e aprender cada vez mais com essas pessoas, com essas comunidades tradicionais, com os povos originários do Brasil, que vivem, de fato, em harmonia com a natureza. Proteger a natureza, ou seja, protegendo a casa dessas espécies ameaçadas, a gente protege essas espécies. Então, a gente defende o Cerrado, defende a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, para que as espécies que estejam dentro desses territórios, dentro desses ecossistemas, possam sobreviver e tenham a possibilidade de sobreviver de uma maneira harmônica. Existem várias espécies que estão se adaptando à falta de das temperaturas, mas esse não é um fenômeno que vai conseguir garantir a sobrevivência da maior parte das espécies, né? A gente, nos últimos 60 anos, perdeu mais de 40% das populações das espécies do planeta. A gente está realmente precisando preservar mais natureza para que essas espécies estejam lá, as pessoas sejam mais saudáveis. E a terceira e última solução que eu acho que a gente, do WWF Brasil, trabalha muito, é justamente a educação ambiental, para que, de um lado, né, numa frente, a gente possa desenvolver projetos de melhor convivência de espécies ameaçadas de extinção, mas que têm algum tipo de conflito com as pessoas. Então, por exemplo, onça-pintada. A gente tem onça-pintada em todos os biomas brasileiros, mas em algumas regiões, as onças elas acabam sendo caçadas porque elas matam um bichinho lá do sitiante, né? Então, a gente tem projetos, Flávio, que fazem a educação e a capacitação desses sitiantes, fazendeiros, proprietários rurais, para eles saberem como espantar a onça e também aceitarem e conviverem com a onça, por exemplo, sem precisar chegar ao ponto de caçá-la como no passado. E a gente tem um projeto em parceria com o Onça Safari e com um projeto lá no sul do Brasil, em parceria com a Argentina e o Paraguai, justamente nessa educação dos proprietários rurais, para que eles deixem de caçar uma espécie topo da cadeia e que impacta todo o ecossistema quando ela deixa de existir. Então, educar as famílias, educar e que a gente tenha uma convivência harmoniosa com essa espécie. Não podemos caçar, não devemos caçar, e a gente é um país que ainda caça muito essas espécies ameaçadas de extinção, e a gente tem que combater fortemente, né? Então, o segundo exemplo dessa parte de educação é o combate, né, à caça e ao comércio ilegal de espécies silvestres. A gente tem, dentro do Proespécies, uma parceria com o IBAMA para coibir esse tipo de comercialização, principalmente de aves silvestres no Brasil. Aquela velha história do passarinho na gaiola, gente, ninguém merece ver, eu já vi isso também, gente. Passarinho sendo comercializado ilegalmente é de cortar o coração, a gente fica assim super triste de ver, ainda existe muito. Feiras ilegais, comércio ilegal nas redes sociais de espécies silvestres, tudo isso é proibido, não pode acontecer. A gente faz campanhas em todo o Brasil, nos aeroportos, trabalha com a Polícia Federal, tem guias na América Latina inteirinha, a gente trabalha entre fronteiras para que essas espécies não sejam mais comercializadas e que a gente possa protegê-las ao invés de caçá-las. E um terceiro exemplo de educação ambiental que a gente trabalha muito é com as escolas brasileiras. Parte da receita, né, dessa parceria que a gente está fazendo com a Malve, da coleção da WWF Brasil e Malve, está indo para o nosso projeto de educação chamado Restaura a Natureza. É um projeto que convida as comunidades escolares de todo o Brasil, do 7º ano ao 1º ano do ensino médio, a desenvolverem projetos locais de restauração nos ecossistemas. E tem cada projeto lindo, Flávio, os professores de biologia dando um show nos projetos que foram feitos com as escolas, principalmente públicas de todo o Brasil. Tem horta urbana, tem
restauração de ecossistemas como VUCA de sementes, tem pesquisa sobre espécies nativas de cada uma das regiões onde essas escolas estão. São mais de 10 mil pessoas, professores e estudantes que participaram agora em 2023. A gente está agora com a votação popular dos 87 projetos finalistas de todo o Brasil, de estudantes com seus professores, concorrendo, então, a serem os grandes vencedores da Restaura a Natureza esse ano, reconhecendo que essa juventude, esses jovens de 12 a 17 anos, eles podem e devem desenvolver localmente com o que eles têm de possibilidade e dentro do conhecimento que eles estão conseguindo cultivar dentro das escolas, por meio da experiência do contato com a natureza, a solução que as nossas cidades, que as nossas comunidades precisam. É nosso projeto Esperança, vou chamar assim, e a coleção que a gente tem em parceria com a Amalfi está viabilizando, é parte dessa jornada de ajudar e apoiar que as escolas brasileiras sejam reconhecidas, valorizadas e que sejam cuidadas com muito carinho pela comunidade local. E chega, mas é isso, né? Vamos cuidar da espécie que está ameaçada, mas cuidar da espécie ameaçada, lobo-guará, a onça-pintada, cuidar também o boto, né? A gente tem um projeto lindo de preservação e monitoramento dos botos, não só na Amazônia. Acabou de ser descoberto um boto no Cerrado Brasileiro, vamos começar as pesquisas sobre os botos brasileiros. Então, é muita pesquisa que a WWF realiza, é muito apoio à comunidade científica para ter esse monitoramento das populações dessas espécies que são ameaçadas e cuidar da casa delas para que todo mundo reconheça, valorize e defenda essas espécies, defendendo a natureza, como você bem disse, Flávio, a gente está defendendo a gente mesmo. E parei, chega. Caramba, que espetáculo. Dá gosto de ver toda essa empolgação da Gabi e é legal de ver na prática, né? Tudo isso porque muita gente, quando pensa em organizações, fundações como a WWF, né? Principalmente o pessoal que é de fora, às vezes o pessoal que torce o nariz para essas instituições, assim, para organizações ambientais, não faz ideia, né, de como é feito o trabalho, né, na prática. Então, essa resposta que a Gabi trouxe aí, super completa, né, é perfeita para trazer o que é feito, né, qual é o arregaçar as mangas aí, né. E assim, a Gabi até falou, né, pediu desculpas uma hora ali por falar sobre política, mas não dá pra gente fugir disso, né? Tudo que a gente conversou hoje aqui engloba política, né? Consumismo, impactos no meio ambiente, impactos sociais, né? O poder aquisitivo das comunidades, da população para poder ter acesso, né, a roupas, como é o tópico aqui hoje, né? O tema, né? Não tem como fugir disso, né? Então, fica tranquila, Gabi, a gente sempre fala sobre isso por aqui também, né? E outra coisa também que me ocorreu aqui, né? Que muita gente, hoje em dia tem muito disso, né? Do pessoal torcer o nariz para essas questões ambientais, porque o pessoal fala que é lacração, né? É modinha, acusam até algumas empresas de não se importarem de verdade com isso, né? Mas hoje vocês estão trazendo vivências, né, experiências aqui, a prática, né, por exemplo, da Malve mesmo com essa parceria com a WWF, né, e de tudo que é feito, vai além de somente discurso, de somente engajar as pessoas, né, e foge um pouco disso, né, que as pessoas acusam essas empresas de estarem visando somente o lucro, né, pelo fato do meio ambiente estar em alta, a discussão está em alta, né? E assim, particularmente, né, do meu ponto de vista aqui, eu penso que, ainda que fosse o caso das empresas estarem se importando somente com o lucro, se aproveitando de uma pauta que está em alta aí, né, que está quente, você ainda ajuda a trazer luz à discussão, né? Você desperta o interesse de muitas pessoas nisso, né?
Então, eu quero perguntar sobre isso, perguntar para o Renato aqui, sobre a importância das empresas privadas se aliarem a organizações, né, ambientais que trabalham para preservar a fauna e a flora, como a WWF, com tudo isso que a Gabi trouxe aqui. Então, eu quero saber de você, Renato, qual é a importância, né? Quero saber qual que é a importância de parcerias como essa que foram feitas aí, que já estão funcionando, já estão acontecendo. E se quiser falar também sobre como funcionou essa parceria, também pode ficar à vontade. Claro. Bom, um pouco antes de falar sobre a importância, acho legal, você trouxe um ponto muito interessante, que às vezes existe essa dúvida no público, né, no consumidor, sobre o real interesse da empresa nas ações, né, das empresas nas ações. Claro que se é uma ação boa, e como você bem colocou, independente do interesse da empresa, é uma ação boa, né? Os fins, nem sempre os fins justificam os meios, mas quando a gente tá falando de mercado, faz todo sentido isso. No caso da Malve específico, é muito interessante isso, porque a Malve talvez ali em algum momento nunca se posicionou de uma forma forte como a empresa mais sustentável, não sei o quê, e outras empresas foram trazendo mais luz a esse tipo de assunto, porque na Malve virou uma coisa muito normalizada, né, para a Malve. Eu sempre trago um exemplo que eu descobri quando entrei na Malve que me surpreendeu muito, que em 2007 foi lançada uma coleção, uma etiqueta, aliás, em todos os produtos da Malve, carbono neutro, né? Então, hoje, a gente fala de carbono neutro, até hoje é difícil você ter uma discussão séria sobre carbono neutro, né, na forma que ele é calculado, e lá em 2007, a Malve inventariou o impacto de carbono do Parque Malve, do Pico Malve, que a Gabi citou, que tem áreas de preservação ambiental também, tem reservas ali dentro, o tamanho é maior que Ibirapuera, é uma área muito linda, e ela inventariou esse impacto, inventariou o impacto da indústria, as reduções que teve, e fez uma camiseta carbono neutro quando ninguém falava disso, nem mineradora falava disso. O protocolo de Kyoto era ali no final dos anos 2000, ainda nem estava andando, né, com os próprios pés, foi antes do Acordo de Paris, a gente falando disso. Por que eu trago esse exemplo? Porque é uma daquelas provas de que isso sempre foi um assunto sério para a Malve. Então, se algum cliente, quando a Malve fala disso, é para trazer, olha, a gente sempre, antes de virar SG, antes de virar moda, né, sustentabilidade, a Malve já falava e fazia isso muito. Então, isso traz a esse ponto da parceria com a WWF também. Existe essa conexão de propósito, né? A Malve sempre buscou causar impacto positivo. Ali na área de Jaraguá, que é da onde a Malve Jaraguá do Sul, você tem o Parque Malve, você tem o Pico Malve, ou seja, são áreas que a Malve não tinha nenhum tipo de obrigação em ter. Não existe nenhum tipo de legislação, nada disso. Pelo contrário, a legislação para você ter uma reserva, para você conseguir, para você manter, é complicadíssima. Você traz uma série de desafios para você mesmo, de exposições de passivos, né, legais, e a Malve faz isso para retribuir para a cidade. A entrada de graça, todo mundo tem acesso a um lugar lindo, tem contato com fauna, flora ali dentro de um certo limite. Então, eu acho que essa conexão de propósito sempre esteve na Malve. E essas parcerias, elas são um resultado disso, né? Então, no projeto do fio desfibrado, a gente fez uma parceria com a Cruz Vermelha, por exemplo, né? As peças que eles mandariam para aterro, a gente usou ali para fazer esse produto. E no caso da WWF, foi pensado do início ao fim, né? O que a WWF luta por, que é isso que a Gabi trouxe, todos esses projetos, tudo que eles buscam defender e alcançar, faz muito sentido para a Malve. Só que não é o nosso core business. A Malve vende peças de roupa. Então, como vendendo peças de roupa, você consegue trazer luz para assuntos tão importantes. E para a própria Malve, que a gente quer que o nosso cliente saiba disso e entenda. É através desse tipo de parceria mesmo, né? Então, com a WWF, o cuidado foi do início ao fim. Desde as estampas, que são aprovadas, obviamente, pela WWF também, com animais que estão com risco de extinção, uma coisa muito bem feita, muito bonita, chama atenção na loja, tem a avenida infantil para as crianças lidarem com isso também. Então, é uma coisa muito bonita, você gera desejo, né, para aquele produto, e você constrói peças que não impactam, ou que reduzem, tem um impacto muito reduzido no meio ambiente. Então, a malha fina das camisas, por exemplo, foi feita de algodão orgânico. O algodão orgânico, ele é infinitamente menos impactante para a fauna e flora da região do que a cultura normal de plantação e colheita de algodão, né? O algodão orgânico,
é muito mais complexo de se fazer crescer, é por isso que ele não é tão... Não existe uma oferta tão grande dele, porque é complexo de fazer, mas ele não ele faz bem para o solo, ao contrário da cultura normal de algodão. Quanto a algodão orgânico faz bem a cultura normal, você vai, com o tempo, vai depredando, vai fazendo mal para o solo, porque o solo vai morrendo, né, ao longo dos anos. E você também tem uma plantação que você, normalmente, você está usando pequenos agricultores, então tem todo um impacto social também dentro dessa estrutura, além, óbvio, desse algodão normalmente crescer em lugares mais afastados, que é justamente essas áreas que a Gabi trouxe em várias das falas dela, que a gente precisa lutar por trazer luz, visibilidade e tudo mais. Além disso, também a gente usa algodão reciclado no moletom da coleção WWF, além de outras coleções, mas especificamente da WWF, e esse algodão reciclado também é feito de resíduos, então você traz uma mensagem forte embutida no produto sobre a importância, né, de você reutilizar, de você olhar para a sua indústria, para a sua operação e ver formas de você reduzir seu impacto. Acho que toda essa história, ela se casa muito bem dentro dessa coleção e principalmente traz transparência, né? Existe um termo muito falado na moda que é o greenwashing, que é você falar uma coisa e fazer outra. E se você pensar bem, se a coleção com a WWF fosse mais uma coleção, ou fosse uma coleção, queremos fazer barato, vamos fazer com matérias-primas mais ou menos e tal, com mais impacto, não tivesse esse cuidado, não digo que seria greenwashing, mas não faria muito sentido nessa história. E na Malve, eu acho que é sempre um ponto que eu sempre gosto de trazer, é isso, esse cuidado com o que a gente vai falar. Sabe, quando meu pai falava muito para mim, Renato, no fim, né, no fim, tudo que você, a coisa mais importante que você tem é a sua palavra, né, são seus valores. Você perder tudo, você precisa de ter sua palavra, seu nome limpo para você conseguir se reerguer. Meu pai sempre falava isso, e eu acho que eu vejo muito isso, dadas as devidas proporções, por ser um ente privado, ser uma empresa, na Malve. Então, quando a gente fala que faz a calça jeans com um copo da água, a fonte de energia da lavanderia era renovável, era hídrica, era água, mas a gente trocou para biomassa, que é uma outra fonte renovável, para a gente poder falar que é um copo d'água, porque alguém poderia falar, a energia é hídrica, mas é exatamente um copo d'água. A gente tomou todo esse cuidado. E nessa coleção com a WWF, a mesma lógica, porque a gente sabe que é um nome sagrado da WWF, é uma coisa, eles são muitos anos, é super respeitado, então é uma responsabilidade nossa também fazer da melhor forma possível para casar essa história. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, a importância é essa, é jogar luz, é aquilo que eu falei, que a moda tem que puxar para si esse papel de protagonizar, contar as histórias que vão gerar desejo por sustentabilidade no mercado, e você fazer isso da forma mais honesta e transparente possível. É isso. Muito bem, perfeito. Acho que ficou bem colocado, né? Essa importância de parcerias desse tipo, sim. E eu concordo com você. Acho que unir forças, né, de uma empresa grande com uma fundação forte, com nome consolidado em todo mundo, respeitado ambientalmente, né, é muito importante para engajar as pessoas, né? E também achei interessante esse ponto que você falou, acho importante isso que você falou, de você não se queimar, né? Não fazer o greenwashing, que hoje em dia, com todo esse cancelamento que existe na internet, uma empresa e um instituto ambiental não passariam ilesos se atuassem na contramão, né? Então, é legal que tenha o discurso para o engajamento, para atrair pessoas para a causa, mas é bom mostrar também o que é feito na prática e que a prática condiz com a teoria, né? Gabi, também te deixo à vontade se você quiser comentar esse tópico. Eu quero só complementar essa fala do Renato com um exemplo do cuidado que foi para desenvolver as estampas, né? A gente fez uma primeira seleção de espécies ameaçadas, depois no desenvolvimento, a equipe da Malve escolheu, né, uma representação em aquarelada, né, das 3 espécies que estampam a coleção, a onça pintada, o panda gigante e o lobinho-guará. E os nossos biólogos, né, a gente tem uma equipe que trabalha especificamente, né, nas estratégias de defesa de espécies, fizeram a curadoria da representação, além de mandar as referências, e chegou uma hora que a equipe de ilustradores tinha feito a versão adulta, né, da onça pintada, né, do lobinho, e os ajustes, Flávio, que a gente acabou solicitando, e eu até pedia muita paciência da equipe da Malve, porque
a nossa equipe de biólogos foi super, né, cuidadosa, e a gente mudou assim, a curvinha da narina da onça pintada é levemente mais aguda, assim. A manchinha da oncinha tem que ser mais assado. E a gente tem também as versões dos filhotes, né, do lobo-guará e da onça pintada. Então, o cuidado da revisão é técnica, é isso que Renato compartilhou. Essa coleção foi feita com muito carinho. Eu realmente posso dizer isso com toda tranquilidade. A gente, no W Brasil, eu sou responsável por essas parcerias, né, com algumas iniciativas e empresas que desenvolvem produtos que oferecem escolhas sustentáveis para as pessoas. E na parceria com a Malve, foi tanto cuidado e carinho, tanto do lado da equipe da Malve, com todo esse cuidado com o material, como o Renato compartilhou, e do nosso lado aqui a nossa equipe de biólogos fazendo toda a curadoria sobre as informações e a representação dessas espécies. E eles ficaram super felizes com o resultado. Para mim, o índice de sucesso de uma parceria como essa que a gente tem com a Malve, primeiro é a felicidade dos biólogos quando vem um produto pronto. Eu realmente tenho que... A gente faz sempre as conversas com eles e eles falam, não, ficou linda, a representação está mais do que, né, é isso que o Renato falou, além de estar correta, ela está bonita, né, ela vai conseguir trazer essa mesma paixão que eu falo muito das coisas, porque é esse privilégio, né, eu tive o privilégio de um dia ver um lobinho-guará filhote no meio da vegetação nativa, né, eu estava no Pantanal, a gente vê essas espécies lindas, né, sobrevivendo e representando uma saúde da natureza, isso faz bem para a gente, né, isso que Renato está trazendo também, que todas as pesquisas mostram que quanto mais contato com a natureza, as crianças, os jovens e nós temos, melhor é a nossa saúde, faz parte de quem a gente é. A gente veio, né, da natureza. Quando a gente se reconecta com ela, e não é à toa que de todos os temas, né, que a gente foi conversando com a Malve elegeu o Conectado no Planeta, Conectado na Natureza, que é uma das linhas de campanha, né, que a gente do W tem trabalhado há bastante tempo. Então, é uma parceria que vai muito além da gente oferecer um produto. É quando a gente, como disse Renata, a gente encontrou esse propósito comum e a gente colocou que de melhor cada uma dos parceiros tem, né, que é o conhecimento e expertise da Malve no mercado, a produção técnica científica e o trabalho de campo, né, que o WWF tem no Brasil. Juntamos essas duas paixões, esses dois valores, e a coleção que chega na mão do consumidor dá para sentir o carinho, né, que foi desenvolvido para cada uma daquelas peças. E isso, né, também compartilhando com vocês, do WWF Brasil e do WWF no mundo, fazer uma parceria com uma empresa, a gente faz um processo longuíssimo de checagem, né, da reputação da empresa. E por isso que a gente não tem muitos parceiros. A Malve é uma das poucas parceiras que a gente tem hoje no Brasil, porque justamente a gente precisa ser muito criterioso, né? Então, é uma parceria que nasce de uma checagem e de uma transparência muito grande entre as duas organizações, as duas iniciativas, mas também nasce muito dessa paixão pela natureza e pela importância que a gente reconhece que essa conexão, né, com a natureza significa para todas as pessoas. A linha infantil tá a coisa mais fofa do mundo, tem um pijaminha com orelhinha para as crianças, que ficou lindo, assim, ficou um super sucesso, todo mundo da equipe ficou super apaixonado. E acho que é isso, Flávio, a gente conseguir, né, ter o privilégio de, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, juntar o que a gente quer mudar no planeta, o nosso propósito pessoal, com o nosso trabalho. Eu posso dizer, ouvindo aqui o Renato, também ouvindo vocês, que a gente está aqui nesse podcast com pessoas que conseguiram juntar o seu propósito e a sua paixão de vida com o seu trabalho. Que bom que a gente se encontra para poder falar de tudo isso e ter boas notícias, né, de que a gente está conseguindo avançar. Vou parar que eu começo a chorar, gente. É nesse nível.
Muito bom. Não, é muito gostoso ouvir toda essa paixão, essa empolgação sua, né, seu envolvimento. Eu sempre comento isso aqui, que é sempre legal a gente sentir isso do convidado, né? Uma pessoa que gosta do que faz, que está envolvida com aquilo. E legal também saber sobre esses detalhes da confecção, da escolha dos animais, né? São espécies carismáticas, né? São espécies que representam muito bem a fauna brasileira, né? No caso da onça pintada e do lobo-guará, né? São espécies nossas e que estão ameaçadas e que são muito importantes para a ecologia, para o meio ambiente, né? Para os ecossistemas onde eles estão inseridos, né? E a gente brinca, Gabi, na biologia que esse tipo de animal, assim, a onça pintada, o lobo-guará, até o panda, né? Eles são da fofofauna, né? Que são animais bonitinhos, assim, e são mais carismáticos, né? Que a população em geral gosta mais, né? Então foram escolhas acertadas, né? Na minha visão. Bom, eu acho quase todos os animais bonitos, né? Apesar de ser biólogo, não acho todos os animais bonitos. Se fosse uma cigarra, por exemplo, acho que não ia ter tanto apelo comercial. Sensacional. Vou adotar, gente, sensacional. Eu pensava assim, nossa, o Flávio agora vai usar o termo que eu esqueci de usar, que elas são espécies bioindicadoras. Não, você lascou um fofofauna, sensacional, adorei. Beleza, galera. Então estamos partindo finalmente para o encerramento aqui dessa conversa fantástica que a gente teve aqui com dois convidados sensacionais, com uma bagagem invejável para trazer muito conteúdo aqui para a gente. Sem dúvidas nenhuma, uma contribuição sensacional, uma parceria que a gente ficou muito feliz de ter fechado aqui, né? Mas agora a gente vai para o nosso tradicionalíssimo quadro Indicações Culturais e, como é de costume, eu passo a palavra para os nossos convidados darem o pontapé inicial nas indicações. A gente começou o episódio com a Gabi, então agora eu começo com o Renato para fazer as indicações, por favor, Renato. Bom, a gente falou um pouquinho disso aqui, eu adoro parques, né? Aqui tem dois, eu não sei, para quem vier para São Paulo, ou quem for de São Paulo, tem um parque que ele é um pouco menos conhecido aqui. A gente tem o mais famoso, que é o Parque de Ibirapuera, a gente tem o Parque Vila Lobos também, que é bastante frequentado, mas uma indicação cultural muito gostosa aqui é o Parque da Água Branca. Primeiro, que é um parque lindo, e segundo, que tem muita coisa cultural acontecendo dentro do parque, né? Tem muitos músicos, às vezes vai uma galera lá tocar jazz na hora do pôr do sol, e é muito gostoso, assim, né? Ele é muito frequentado por famílias, tem muitos animais lá também. É um parque que eu recomendo bastante a visita. É um passeio muito gostoso para se fazer a dois ou com a família. Até mesmo sozinho, às vezes, se você quer uma coisa mais ficar em paz, assim. E na mesma linha, né, a gente citou aqui, para quem tiver a oportunidade de ir para Jaraguá do Sul, não é fazendo merchan da empresa, né, mas o Parque Malve e o Pico Malve são lugares lindos, são lugares muito gostosos de se visitar, entrada gratuita. Então, um lugar para ir com a família, ter contato com a natureza, tem lá várias placas explicando sobre a fauna e a flora do local. Então, acredito que tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando aqui, né? E eu acho que para o público também, para biólogos, etc., eu acho que deve ser um passeio que deve ser curtido por essa galera, imagino, né? Pelo menos imagino. Então, a minha recomendação cultural vai nessa linha aí. Eu vou deixar esses dois parques aí como indicação. Pô, sensacional. Eu já fiquei louco para ir já. Gostei bastante dessas indicações, bem culturais e sem dúvida nenhuma para biólogo nenhum botar defeito. Você, Gabi, fica à vontade. Legal, fiquei à vontade também de ir pro parque, mas eu estava aqui pensando e vou fazer 3 indicações. Não consegui pensar direito, mas vou fazer 3 indicações de 3 obras que eu gosto muito. Desde pequena, assim, quando eu comecei a ler e me interessar também por natureza, a Turma da Mônica faz parte da minha vida, como de boa parte de todos os brasileiros.
e o Maurício de Souza, esse criador sensacional que a gente tem no nosso país, tem um livro, que foi o primeiro livro que ele escreveu sem ilustrar, né, com a Turma da Mônica, que se chama Sou um Rio, e que é um livro infantil, foi ilustrado por um colega dele, mas que conta justamente essa trajetória que os rios enfrentam por conta da poluição, por conta do que a humanidade está fazendo. É um livro ecológico, mas é um livro também muito lírico e bonito. Então eu indico esse livro, que é um livro infantil, mas que eu indico para todas as pessoas terem em casa, todos os adultos. Eu passar o texto de abertura, mas não é só por isso que eu estou indicando, é porque eu realmente fiquei super emocionada quando eu li o texto do Maurício de Souza. Sou um Rio, então, do Maurício de Souza, minha primeira indicação. Minha segunda indicação é um livro que marcou a minha infância, dos meus irmãos e do mundo também. É um livro chamado A Árvore Generosa, do Shel Silverstein, que hoje é publicado pela Companhia das Letrinhas, se não me engano, e que foi traduzido para português pelo Fernando Sabino, com uma tradução linda, acho que é uma das traduções mais lindas que eu já vi na minha vida, assim. O Fernando Sabino foi um mestre em traduzir essa obra infantil, e ela conta a história de uma árvore generosa e da nossa relação, né, com a natureza, e é uma obra também que me marcou muito. E minha terceira e última indicação, eu sou uma mulher asiática, filha de japoneses, né, meu pai é japonês, imigrante, e não podia deixar de falar para vocês que eu sou apaixonada por todos os filmes do Hayao Miyazaki, que é o diretor do Estúdio Ghibli, e ele tem um desenho animado, longa-metragem, chamado Princesa Mononoke, que eu acho que boa parte de vocês deve conhecer já. Quem gosta muito de natureza gosta muito desse desenho, mas embalado aí pelo clima da nossa conversa, esse é um dos desenhos lindos que ele fez e que trata justamente dessa nossa relação também com as florestas, com a natureza. Mas eu tenho que dar uma última dica, quarta, última, prometo. Não deixem de assistir a série Nosso Planeta, tanto o Mononoke Hime, Princesa Mononoke, quanto a série Our Planet, Nosso Planeta, estão disponíveis no Netflix. É uma série linda. A primeira temporada foi realizada com curadoria técnica científica do WWF no mundo, e é uma série que mostra com imagens sensacionais, 4K, detalhes incríveis das espécies, dos biomas, do mundo inteiro, num contexto de defesa do meio ambiente, mas mais do que isso, uma defesa de toda a vida do planeta. Acabou de estrear a segunda temporada do Nosso Planeta também. Não deixem de assistir. Eu que era fã do Planeta Terra, Globinho, aqueles programas todos que passavam antigamente, que as pessoas dormiam, mas eu ficava assistindo lá os bichinhos todos na tela. Recomendo muito, que é uma aventura e uma jornada de conhecimento que todas as pessoas devem ter. Quinta, juro, última. Conheçam e acessem Restaura a Natureza, que é essa Olimpíada de Restauração de Ecossistema inédita. Nenhum país do mundo tem uma Olimpíada de Restauração de Ecossistemas. Só no Brasil a gente tem essa Olimpíada. Conheçam esse projeto, divulguem para as escolas, para os professores, para os estudantes que vocês conheçam. Participem, que vocês podem voltar agora. Esse é um dos projetos que a Malvi também apoia por meio da nossa parceria. É um projeto lindo de educação e está mostrando que a juventude e as crianças do Brasil, que as escolas e os professores do Brasil conseguem desenvolver soluções incríveis, criativas, divertidas para defender a natureza. E valeu, gente, muito obrigada pelo papo. Sensacional, pô. A gente deixa todas essas indicações do Renato e da Gabi na descrição do episódio, mas vamos lá, Aaron, você agora. Só queria dar uma deles, os estúdios Ghibli é uma das coisas mais perfeitas que já foram criadas no universo. Né? Não é? Maravilhoso. Maravilhoso. A Viagem de Chihiro é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, mas enfim. Eu vou dar duas indicações. Uma vai ser um livro, que aliás vai me ajudar muito agora, né? Que eu vou nessa jornada de dar aula pra molecada.
que chama O Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo. Aliás, o Iberê patrocina a gente, que é a segunda vez que eu estou indicando ele aí, tá? Então é um livro que vai todo o ensino fundamental 2 até ensino médio, que envolve ciências. Então, o pessoal que está com dúvida, inclusive os professores, tipo eu, que vai ter dúvida de algumas coisas para passar a matéria, é muito interessante. É um livro maravilhoso. E uma outra indicação é um museu que eu não fui, eu vi isso daí, foi num Reels do Instagram, eu fiquei, tipo, maluco pra ir, que é um museu que fica na Vila Mariana, em São Paulo, que chama Planeta Inseto, que ele é o único jardim zoológico de insetos do Brasil e da América Latina que é autorizado pelo IBAMA e pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, tipo, tem tudo que envolve os insetos tem nesse museu, então, quem tiver a oportunidade de ir, quem já foi, comenta aí também. Que acho que vale muito a pena. Muito bom, bem legal, fiquei interessado também. Bom, vamos lá então, eu tenho 2 indicações hoje também. A minha primeira indicação então é um episódio nosso mesmo aqui do podcast, é o episódio número 43, que o Aron comentou mais cedo, né? A Gabi também falou sobre essa questão de microplásticos, né? E o Aron mencionou esse episódio. A gente conversou com o biólogo Daniel Mota, ele é lá do Espírito Santo, ele trabalha com essa questão dos microplásticos, e acho que é uma conversa bem legal para complementar essa conversa de hoje aqui, porque fala inclusive desses processos de lavagem, né, que acaba resultando em microplásticos lançados nos corpos hídricos aí. Então acho uma conversa muito boa e importante também para complementar essa daqui. E a outra, o Renato falou sobre o deserto do Atacama, né, daqueles que se tornaram aterros a céu aberto, né, de roupas, né, que dá pra gente ver até por satélite, que são montanhas de roupas aí, que é uma maluquice, né. E então eu vou deixar um vídeo interessante sobre isso, uma matéria legal aí que tem no YouTube, né. Vou deixar aí na descrição do episódio para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, sobre essa maluquice, né? Mas então é isso, né, galera? A gente chega ao fim desse papo fenomenal que a gente teve aqui com 2 convidados incríveis. Mas claro, antes da gente dar o tchau aqui, encerrar a conversa, eu quero deixar mais uma vez aqui o nosso muitíssimo obrigado à WWF, à Malve, a todo mundo que colaborou com a conversa, né? Que ajudou a acontecer, a Aline, Tainá, a Ana também, que fez o contato inicial comigo, e claro, né, o Renato e a Gabi também pela presença hoje, por compartilharem tanta coisa com a gente aqui. Foi uma conversa fantástica, a gente ficou muito contente. Muito obrigado a ambos. Muito obrigado, foi um prazer participar, achei o papo muito enriquecedor. É muito bom poder falar sobre esse projeto, né? É um projeto que traz muito orgulho também poder falar sobre a indústria da moda no geral, impactos e também sobre soluções. Então achei muito rico, agradeço pelo convite. É isso aí, muito obrigado. Valeu também, gente. Obrigada pelo papo, Renato, Aron, Flávio, foi muito gostoso. Espero que todo mundo também tenha curtido. Um abração. É isso aí, foi sensacional. A gente gostou muito e tenho certeza que os ouvintes também gostaram bastante. Mas é isso, galera. Então a gente fica por aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Deixa aí o seu feedback sobre o que você está achando sobre o podcast, sobre o que você achou sobre esse episódio. Pode mandar para a gente no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com, ou pode mandar nas nossas redes sociais, ou ainda, se a plataforma que você estiver ouvindo tiver a opção de comentar, manda aí para a gente, porque é muito importante para a gente saber o que você está achando disso tudo. Certo, galera? Então, muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, gente. Abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Marmorato e a participação dos nossos convidados, Gabriele Yamaguchi, representando a WWF, e Renato Martins, representando a Malve. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz e a equipe da WWF e Malve, e a edição e a arte por Flávio Diniz.
O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.